Irmãos, como o Ézer já falou, né? Então, não tem como negar. Sou irmão dele, não tem jeito. Aqui a igreja do Boa Vista é uma igreja muito querida no coração, no nosso coração. É uma igreja onde eu cresci. Ah, deu uma afastadinha um tempinho, né, Viviane? Mas, pela graça de Deus, nós estamos aí mais uma vez. Eu lembro, quando eu entro aqui, eu lembro desse cantinho aqui. Tinha uma portinha. E ali atrás era a Guimar, a Rose, a Viviane. Depois, por mais um tempo, o Fábio foi professor dos primários, né, Fábio? Está lá no fundo, lá, nem cabelo branco ele tinha. Então, isso daí já vai o quê? 30 anos. Então, a gente não está ficando velho, está ficando experiente. Irmãos, eu tenho que agradecer muito pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. E esse ano, todo ano, quando começa, quando faz aquela mudança de chave de um ano para o outro, a gente começa a pensar, o que eu vou fazer o ano que vem? O que vai ser? O que esperam de mim o ano que vem? Onde eu estou trabalhando lá, eles são muito assim. O que você espera da empresa esse ano? O que você... Eu espero que eles me dêem um melhor salário, que eu trabalhe só 2 horas por dia. Está tudo certo, né? Mas não é assim que funciona, um dia por ano também, né? Mas não é assim que funciona. Então, a gente tem que colocar uma hora, uma situação na nossa vida, uma pergunta no qual a gente tem que fazer essa pergunta. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito nessa terra? E quais são as vontades de Deus para nós também? Então, a gente faz os nossos planos. Ah, eu vou viajar, eu vou guardar um dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Inúmeros planos. E toda vez quando chega no finalzinho do ano, vem aquela pregação que fala assim, o pastor, o pregador fala, e aí, quem conseguiu completar tudo lá na agenda, a sua meta, os seus critérios ali, conseguiu viajar, conseguiu fazer aquilo, aquele emprego novo, terminou aquela faculdade, tudo isso, pergunta, não pergunta, Juninho, quando está no finalzinho ali, qual que é a tua gratidão, tudo que está acontecendo? E chega um momento que você vai pensar e falar assim, se eu abrir aquela agenda, eu tenho certeza que eu não fiz nem metade. E aí eu pergunto para vocês agora, quem de vocês aí casado ou separado, ou de algum jeito que está aí separado falando solteiro, que planejou alguma coisa, uma viagem, alguma coisa, e quando chegou lá no destino, percebeu que esqueceu algum documento, alguma coisa que é essencial para que seja, para que tenha o decorrer dessa viagem uma alegre, tranquila. Alguém já esqueceu alguma coisa assim, no fato de não dá para fazer mais nada, eu tenho que voltar, ou então, pelo milagre, alguma coisa, alguém vai entender o meu lado e vai resolver a minha situação. Esqueceu? E aí? Voltaram e pegaram. Amém, deu tempo de voltar, né? Mas às vezes não dá tempo de voltar, né? O Wesley é meu irmão, então a gente sabe, depois eu me acerto com ele, eu vou contar uma ocorrida aqui. Esses tempos atrás, né, a gente já estava com esse físico atlético que a gente está, né? E a gente estava com uma folga, a gente foi à represa. Foi uma represa lá pescar um pouquinho. Ô, irmãos, eu vou pedir para vocês para tirar isso aqui. Posso? E eu não consigo. Assim eu fico mais tranquilo. Então, nós fomos à represa. Chegamos lá com meu pai, lá na represa, lá no colega, o Vicente. E aí, tal, tinha um laguinho na casa dele, mas a gente queria pescar na represa. E chegamos lá, no período, umas 7 horas mais ou menos, né? Lá tomamos lá um lanche lá e tal. E aí meu pai falou assim, ó, vamos descer para a represa, porque senão o sol fica muito forte, e aí fica ruim para pescar e também descer e subir. Aí tá bom. Eu fui lá, peguei uma garrafinha d'água, meu pai foi, pegou, catou umas 2 bananas, colocou na bolsa, fez mais uns 2 pão com queijo ali, colocou dentro da bolsa, pegou uma garrafa de água PET assim, ô Robson, uns 2 litros, geladinha, colocou na bolsa, e o Edson falou assim, ó, vocês estão indo viajar ou vocês estão indo para pescar? A represa é ali embaixo. E a gente foi. Na descida, todo santo ajuda, né? E foram descendo e aquele poste lá em cima, só ficando desse tamanho. Chegamos lá embaixo, pescando tudo mais, nem tinha tanto peixe assim. Mas na volta, lá para as 11 horas, aquele sol
forte do jeito que está tendo agora. O Wesley fala assim, Fabiano, cadê aquela água? Ué, mas você não falou que não queria água, agora você quer água. Aurelino, se a gente não levasse a mais, a gente faltava para a gente. Chegou uma hora lá que eu fico, até hoje eu lembro, que ele encostou assim o mato nessa altura, e a gente passando, e o meu pai é o seguinte, tem 70 e poucos anos, mas no mato, na roça, ele vai que nem cachorro solto, vai embora, não esquece da gente. E eu também estava cansado, né? Mas eu sabia o caminho já. O Wesley encostou num cupim, encostou lá e fez assim, vocês trouxeram para morrer aqui. E eu dava aquela risada, eu falava assim, ó, nós não avisamos que faltava água. E aí ele pegou ali, bebeu a água. Nós chegamos lá em cima e ele falou assim, nunca mais volto daquela represa. É o que eu quero dizer, irmãos. Quando nós sabemos o caminho, a gente vai e leva tudo, né? Quando eu comprei o carro, quando eu estava começando a dirigir, meu pai, ele sempre assim, ó, saiu, tá com o step, tá com a água, tá com isso, tá com aquilo. Eu tinha tanta coisa daquilo que eu andava com 2 step. E se estourar um no caminho do outro, eu tenho outro. Hoje eu estou mais relaxado, só tenho um só. Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer? Quando nós conhecemos o caminho para o qual a gente vai, ou a gente idealizou aquilo e ao passo que eu sonhei com aquele lugar, eu quero estar naquele lugar, eu vou ver o que é o costume, o lugar, a comida, como que eu tenho que chegar naquele lugar. E isso daí faz parte da nossa vida. E quando a gente vai e improvisa, normalmente dá errado. Então, quem não organiza, improvisa, né? Então, eu vou chamar agora, convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Mateus 25. Amém, irmãos? Vamos orar, então? Santo Deus, abrimos a Tua palavra agora aqui. Pedimos que o Senhor nos dê a clareza e o entendimento da Tua palavra. Que eu seja o instrumento e o Senhor seja a voz que fala ao coração de cada um aqui, Senhor Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Mateus aqui, no finalzinho, a gente percebe que Jesus ele tem um cuidado com os discípulos ali, ao passo que ele começa a falar algumas parábolas. Se a gente voltar uns capítulos para trás, a gente vai ver que Jesus vai falar do sermão aqui do tempo do fim, que ele vai falar também da vinda do Filho do Homem, a grande tribulação. E ali os discípulos eles perguntam para Jesus o que está acontecendo, como que vai ser e tudo mais. Jesus ali como um bom pai, ele explica. Mas ele não pode falar tudo literalmente, ao passo que vai ser um peso para eles aquilo. Então ali está tudo bem até então para aqueles discípulos, porque quem está ouvindo a mensagem de Cristo, está ouvindo, não, está tudo certo. Ó. Vai vir a tribulação, eu sou do povo de Deus, Deus vai cuidar de mim, eu estou andando tudo certo, eu guardo os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo. Eu estou no povo de Deus, está tudo certo. Mas daí Jesus vem com uma parábola que é conhecida de muitos aí, que é a parábola das 10 virgens. E assim como o Arlete falou agora há pouco ali no estudo da lição, tudo que a gente vai falar aqui vai ser falado também, né? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está? Nas provações estamos bem? Na alegria também estamos dando glórias a Deus nas alturas? Como que está sendo a nossa adoração a Deus? Acontece, irmãos, que aqui, se a gente for ler do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, essa mensagem é uma mensagem para o povo de Deus. É uma mensagem para nós que conhecemos a mensagem de Deus. Aqui, Juninho, é bem simples, é básico. Elas sabiam que o noivo viria,
Elas tinham ali o azeite, tinham a lâmpada, mas tinha diferença de uma para outra. E para a gente tentar entender tudo isso aí, a gente tem que entender, analisar essas duas classes de pessoas, para que a gente saiba, sinceramente, todo mundo sabe aí com o coração, com a sua reflexão, em que lado que está nessa parábola. Então a gente vai tentar dar uma destrinchada nessa parábola de Jesus aqui. O que as prudentes tinham? Vamos começar com as prudentes primeiro. As prudentes, elas tinham a lâmpada, certo, Viviane? E eu peço para você, então, ler Zacarias 4, 1 a 6. Vamos entender o que é o azeite aí, na verdade, né? O azeite extra, a reserva do azeite extra. Zacarias 4, 1 a 6, por favor. Não, é até o 6, por favor. Então ali é o Espírito, né? O Espírito de Deus ali. O azeite seria o Espírito de Deus. E agora, Breno, faz um favor, se você puder. Lê para a gente, então, agora o Salmo 119, 5, se eu não me engano. 119, 105. 119, 105. Então a gente já sabe o que está acontecendo nessa parábola. O azeite é o Espírito Santo e a Bíblia, a palavra de Deus, é a lâmpada. Então as duas tinham a mesma coisa, não tinham? Elas tinham a palavra, elas tinham a lâmpada e também tinham o azeite. A diferença das prudentes é que elas tinham um azeite extra. E agora, irmãos, voltando àquela pergunta que eu fiz lá no começo, quando vocês fizeram, adventistas que são, creem em Deus, quando vocês começaram o ano, vocês fizeram a reflexão, estou fazendo isso porque a gente está indo para a segunda semana do ano, vocês fizeram uma reflexão e falaram assim, como vai ser a minha vida com Deus esse ano? Nos planos que vocês fizeram, vocês colocaram Deus na frente de quantos deles? Vocês pararam para pensar um pouco? Quantos? Então a gente pode ver o quê? Que esse azeite extra, irmãos, são coisas que nós faremos e teremos o azeite extra se tivermos uma comunhão fiel com Deus. O que essas prudentes faziam? Elas cultivavam o azeite próprio. Como que eu cultivo o azeite próprio, irmãos? Só estudando a lição? É o começo, certo, Viviane? É o começo. É muito importante. Tem uma pregação do pastor Bulhon que ele fala assim, você quer estar envolvido com Deus, se envolva com a igreja. Tem culto na quarta? Vai. Tem culto no domingo? Vai. Tem culto no sábado? Vai. Tem mutirão de Natal? Ajuda. Tem aí o JA? Vai. Esteja envolvido. Isso faz parte do moer o azeite, ter o azeite próprio para você. A comunhão diária com Deus, essas prudentes tinham. Elas não eram só aquela meia horinha, às vezes, que o Fabiano faz de manhã, quando ele acorda quietinho para não acordar ninguém, toma o banho dele lá e vai lá na sala, no canto lá, lê a lição, já é até mais fácil, porque agora eles já mandam até a mensagem, a parte da Bíblia embaixo. Eu nem preciso abrir a Bíblia. Eu já leio ali, já faço a resposta,
faço a minha oração, leio a minha meditação, Deus, está tudo certo. Vou lá no quarto, faço uma oração com a Jéssica e com a Maitê, peço para Deus a bênção do dia e vou. Aí só falta acontecer alguma coisinha errada no meio do caminho, Eliseu. Cadê Deus? Deus, eu não deixei tudo nas suas mãos? Como é que o Senhor quer que eu te adore, queira você, o Senhor como meu Deus, sendo que eu fiz tudo o que o Senhor pediu, o Senhor foi a minha primícia do dia, e agora acontecem essas coisas. Assim como nós aprendemos na lição de hoje, né? Dar graças em tudo. Como que a gente pode dar graças em tudo? Não é fácil, né? Mas é uma comunhão diária. Irmãos, uma coisa aconteceu ali, ó. Se a gente for lá voltar no livro de Mateus 25, continuar a ler ali o capítulo 25, acontece que no versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Agora o negócio ficou complicado, hein, Juninho? Eu, quando era mais criança e tudo mais, quando eu li essa parábola, eu ficava pensando e montando os castelos, como diz, quando a gente é criança, né? Ora, se o reino de Deus é para ajudar os outros e para fazer as coisas para os outros, aquela que tinha reserva podia emprestar, não podia? Era mais bonito, não era, Robson? Era tão lindo, não? Todo mundo vai para o céu, tudo lindo. Só que a gente entende e vai crescendo que o reino de Deus ele é para aqueles que querem estar lá. É aqueles que desejaram estar lá. Então, o que acontece aqui? No fim do ano, a gente estava conversando, eu e o Breno ali, também é parente, né? Sobrinho de coração. A gente estava fazendo lá a ceia ali, e a gente tem, né, vocês sabem o que é, a nossa irmã lá, ela gosta de chegar atrasada, certo? E aí a gente foi comendo e tal, eu falei assim, não, ela gosta de se atrasar, e o Breno falou uma coisa interessante, isso daí calou na minha mente. Ele falou assim, ela não chega atrasada, ela não tem o interesse de estar aqui com a gente no horário que a gente marcou. Ela não faz questão de estar junto. Ela chega, confraterniza e tudo mais, mas depois. E aí, como que está o nosso relacionamento com Deus ao passo de queremos estar onde Ele está, na hora que Ele deseja que estejamos lá? Isso que faz a diferença. Irmãos, o azeite era intransferível. Não podia ser feito de outro jeito. Quem tinha mais era seu. Eu não poderia dar da água para o Ézer naquele dia. Era minha água. Ainda bem, né, Ézer, que tinha ali o jeito de poder emprestar para ele. Mas no reino de Deus não pode ser assim. Ele dá para cada um de vocês a oportunidade para que decidam estar ao lado dele ou não. Deus não é injusto nessa situação. Então, irmãos, o que eu peço para vocês? Que vocês desenvolvam sua história com Deus. As coisas que acontecem na vida fazem parte para que nós possamos olhar e ver o quanto Deus já nos abençoou, o quanto que Ele já nos deu, quanto que Ele cuidou de cada um de nós. Ele mesmo fala, não fala, Robson, que Ele também corrige aquele que ama e abençoa também aquele que ama. Praticar, irmãos, não somente no sábado, não só aqui, dentro aqui, o Fabiano colocou o terno, colocou uma roupa mais bonitinha, mais social, e veio à igreja para pregar, falar de uma mensagem que já foi pregada 1 milhão de vezes. Quantas vezes, Eliseu, você já ouviu essa mensagem? Dá para contar na mão? Não. Sobra, né? Falta a mão. Então, o que acontece? Não adianta o Fabiano vir aqui pregar e vocês acharem que está tudo certo, está tudo bonito, mas se lá na glória o Fabiano estiver lá. Isso não é preocupação do Breno, do Jader, do Juninho, de ninguém. Essa preocupação que o Fabiano tem que ter com Deus. Então pratique não somente no sábado, mas pratique todo santo dia aquilo que Deus ensinou para que possamos trilhar uma caminhada com Ele.
Priorize também, irmãos, a vasilha extra do azeite. Além da lâmpada, o azeite era extra. Talvez ali as mais, vamos dizer, aquelas que estavam ali com azeite extra. Não, vou levar até uma lâmpada a mais, né, Juninho? Não, eu vou ficar com uma Bíblia aqui, ó. Eu estou andando com a Bíblia debaixo do braço. A Arlete falou uma coisa interessante. A igreja adventista está perdendo a essência do povo da Bíblia. Eu não sei se é na minha geração, mas numa geração antes, todos iam com a Bíblia na mão para a igreja. Falar, o povo da Bíblia está indo lá estudar a Bíblia. E nós perdemos essa essência. Então, só estar com a Bíblia também não vale. Não adianta só conhecer, tem que praticá-la, né? Fortaleça seu músculo espiritual, irmãos. Que nem na academia agora, nessa semana, Juninho, uma colega lá começou a fazer academia. Eu perguntei para ela, falei assim, Rafaela, como é que está a academia? Ela falou, não dá para fazer exercício. Está todo mundo lá querendo colocar o corpinho em dia para o carnaval. Aí quando chega lá para junho, julho, que está frio, a academia está vazia, está um caos, né? Então os professores ali de academia ligando, você não quer voltar? Eu faço um plano especial e tudo mais. São os propósitos, né, Viviane? Que eles deram para a vida, os ideais. Não, esse ano eu quero colocar o meu corpo, deixar no shape, como diz a turma. Mas daí vem o problema. Eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que ir lá fazer isso daí. E isso daí acaba criando ali um obstáculo e acaba sendo uma situação no qual muitos desistem no caminho, né? Eu sou um exemplo disso. Então comece devagar, irmãos. Ao longo do ano, não precisa fazer o ano bíblico, mas comece a estudar. Hoje eu consigo ler um capítulo, entendê-lo. Amanhã eu leio 2, 3. O livro de números ali é chato de ler. Tudo bem, dá uma pincelada, depois você volta, não tem problema. Mas leia a Bíblia. Tenha uma comunhão, tenha um tempinho ali com Deus. Vigiar com inteligência também, irmãos. Obedeça sem questionar a vontade de Deus e crie dependência nele. Ali a gente falou também na lição agora há pouco. Paulo, em qualquer motivo, qualquer situação, às vezes apedrejado, dado como morto, qual fosse a situação, ele sacudia a poeira e fala, tem alguém que não ouviu a palavra, eu quero pregar. Isso era a vontade de Paulo e também tem que ser a nossa vontade. Mas para que isso aconteça, uma comunhão diária, começando do pouquinho ao pouquinho, né? E também preencha, irmãos, seus dias com conteúdos que fortalecem a sua fé. Hoje, nas mídias, o celular e tudo mais, a gente recebe um avalanche de tantas coisas que, muitas delas, se a gente for filtrar, 90% não presta. Mas, em contrapartida, se você fizer parte de um grupo da igreja, né, seja do Boa Vista, ou qualquer outra igreja adventista que tem, ou se faz parte de algum grupo que fale de Deus, o quanto de mensagem que está ali. Se você for parar para ler tudo ou ver tudo, você não faz nada, faz só ouvir mensagem. Eu costumo colocar ali na hora que eu estou trabalhando, tenho a oportunidade de estar com fone no ouvido, uma pregação, um hino. Como que é gostoso estar ali, às vezes vem aquela pancada de coisa do serviço, mas daí você lembra que Deus está ao teu lado, está cuidando de você, está dando o serviço também, que às vezes a gente reclama, mas Ele está ali. A gente está conseguindo levar o sustento para casa, né, Vanderlei? Está te vigiando, né? Então, a gente sabe que Deus ele tem um cuidado conosco. E como que está o seu quarto de guerra, irmãos? Como que está aquele cantinho, Viviane, que você tem só você e Deus? Como é que está, Arlete? Colocando os nomes aqui para não esquecer e ver todos. Vamos dar um exemplo desses lugares onde servos de Deus mostraram que comunhão diária com Deus faz a diferença? Vamos lá em Êxodo 33, 7 a 11. Você lê para a gente, Robson?
Bênção, irmãos. Aqui, quando a Viviane pediu para que ajoelhássemos quando a música tocasse, no momento certo, veio em mim essa imagem. Talvez se os nossos olhos vissem o espiritual, nós vemos aqui Deus descendo junto, ouvindo a oração, né? Que coisa linda, né? O povo ali perceber que Moisés, ele catava aquela trouxinha dele e ia lá no cantinho orar, e o povo respeitava aquilo, ao passo que todos ficavam olhando, esperavam, e foi o que acontece aí, né? Todos ali estavam em harmonia, em comunhão com Deus. Mas era preciso que o líder tomasse a sua decisão primeiro. Isso aí foi um momento bom, né? Um momento agradável em que Moisés ali ele tinha a oportunidade de fazer. Mas e se a gente não tem essa oportunidade de fazer? Vamos ver um servo de Deus que não tendo essa oportunidade, não podendo fazê-la, mesmo assim fazia. Daniel 6, versículo 10. O que acontece aqui, irmãos? Os inimigos ali de Daniel, eles queriam de algum jeito que Daniel fosse condenado, porque tudo que Daniel fazia, Deus abençoava. Então eles perceberam que a única coisa que poderia condenar Moisés era a fé dele, Daniel seria a fé dele. Ao passo que eles pediram ali para o rei, criaram um decreto no qual quem orasse isso aí, ia ser lançado às covas dos leões. Mas aí, irmãos, olha o que acontece ali. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não teve medo. Ele conhecia o Deus que ele adorava, né? Então aí eu digo para vocês, irmãos, não tem desculpa para não orar a Deus. De algum jeito você tem um tempo para fazer isso. Em tempo de tribulação, tem tempo. Em tempo também de berço esplêndido, há tempo, irmãos. Tenha um conhecimento profundo. Não busque a Deus só pela lição ou porque eu tenho que vir ao sábado à igreja e eu tenho que estar sabendo do tema, Juninho, para não ficar meio perdido na hora da lição aqui. Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que aprender. Não, eu tenho que começar a ter uma comunhão melhor com Deus. Agora, irmãos, eu vou convidar vocês a analisarmos a vida das virgens imprudentes, as nécias. O que faltava para ela mesmo, Viviane? Não, elas tinham azeite. Ah, tá, então tá bom. Então elas tinham azeite, mas elas não tinham uma reservinha ali, né? Então serve para a gente aí, né? Reserva para tudo na vida é bom. Mas elas levaram a lâmpada, elas viviam uma vida de fachada, né? Uma vida que, quando eu via lá alguém chegando, não, peraí, deixa eu me arrumar aqui, porque aquele rapaz lá é da igreja, ele tem que me ver conforme eu sou lá na igreja. Então, quanto mais eu afastar o emprego da igreja, a família da igreja, eu sou o melhor da igreja. Irmãos, eu trabalho com pessoas que, se for para falar de Deus, é a melhor oportunidade. São todos ali de matrizes africanas e o restante não acredita mesmo. E eu vejo ali a oportunidade de falar de Deus. Né? Toda hora ali eu pergunto para um outro, você conhece Jesus? Nunca abri a Bíblia, nem faço questão de abrir. E eles entendem muito quando a gente fala. Ontem mesmo, conversando com um colega lá, ele gosta muito assim de coisa de OVNIs, essas coisas assim. E eu comecei a falar da volta de Cristo. Ele falou, Fabiano, realmente está esfriando o amor do mundo? Eu falei assim, se você está perguntando,
É porque você está sentindo. E ali eu fui conversando com ele, mostrando a mensagem para ele, meia horinha ali. E ele tem um canal no YouTube, ele falou assim, você me ajuda a fazer um vídeo sobre a volta de Cristo? Eu falei assim, ajudo, vamos embora. Então, Deus ele tem a oportunidade para ver a gente fazer a obra em coisas, em lugares que a gente nem imagina que vai acontecer. E isso, irmãos, essas coisinhas que fazem, às vezes são anjos que dão a oportunidade de abrirmos a boca e falarmos de Deus, mas às vezes são nossos colegas. Assim como a gente falou ali com a Arlete. Primeiro nós temos que fazer a nossa reforma. Primeiro eu tenho que ter o meu azeite extra, para depois eu ajudar o outro a também ter. Mas não é fácil, né, irmãos? Faltou azeite para elas. E aqui, terminando aqui o capítulo de Mateus 25, até o versículo 13, diz assim, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Elas tentaram sair para comprar. É interessante que quando as prudentes falam isso, sai para comprar o azeite, vai atrás de quem está vendendo. Eu fico tentando entender. As prudentes sabiam que não tinha lugar para vender. Não tinha, Juninho, era meia-noite. Quem que ia falar assim, para com isso agora, né? Como um policial falaria, assim, nessa hora na rua só tem duas pessoas. Ou bandido ou policial. O que vocês estão fazendo aqui? Vai embora. Mas elas procuraram ali tentar entender isso daí e tentaram comprar. Compraram onde? Naquelas igrejas que estavam vendendo prosperidade? Naquelas igrejas que estavam tentando buscar, falar para você que você consegue comprar a salvação de algum jeito que não seja pela salvação, pelo sangue de Cristo? E olha que elas procuraram, hein? E procuraram bastante esse azeite, porque o noivo passou, e ali, talvez ali tateando, ali na escuridão, conseguiram chegar à porta da onde estava tendo aquela festa. A gente tem que entender, irmãos, como que funcionava ali. O noivo, ele conhecia a noiva. E quando ele chegava ali naquele momento de conhecer a noiva, ele levava o dote, ele fazia tudo. E aí o pai da noiva, ele falava assim, olha, você tem tanto tempo para se organizar, arrumar a casa, arrumar o lugar onde vocês vão morar, e você volta. Aí você vem com a sua família, vem com tudo, a gente faz a festa do casamento, e daí daqui, ela vai sair já, casada com você, e a gente dá um jeito. Então, o que acontece? Essas virgens eram convidadas de honra desse noivo. Elas eram aquelas que iluminariam o caminho para que o noivo chegasse até a noiva. E não tem um paralelo com Jesus aí, que veio aqui à terra já selou o contrato, já pagou o dote da tua igreja com sangue? Ao passo que ele fala ainda, vou preparar-vos lugar e quando voltar, vou levar vocês todos comigo. O interessante é que quando acontecia isso, irmãos, era uma coisa muito linda. Ao passo que ali tinha aquela comitiva, com todos que era da família do noivo, as noivas, as virgens ali, que estavam esperando, amigas da noiva, amigas da igreja, no caso, elas esperavam ali, toda aquela festa, aquela comitiva, havia o casamento. E quando tinha esse casamento, na voltava a família da noiva para ter outra festa lá na casa do noivo. E esse momento era um momento de encontro, um momento de conhecer. As duas famílias se conhecendo. Paralelo vocês estão fazendo na sua mente agora. De Jesus voltando e entregando, pegando a sua noiva e nos levando nas alturas para que nós possamos conhecer os nossos parentes que não conhecemos, o anjo que cuidou da gente toda a nossa vida. Privilégio, né? Isso é uma coisa linda. Elas se prepararam, irmãos.
Elas não conseguiram. Essas pessoas que não se prepararam, o que aconteceu? No primeiro momento que tiveram de uma aprovaçãozinha, Viviane. Eu não quero mais essa igreja, eu não acredito nesse Deus. Talvez uma fatalidade que aconteceu na família. Eu não quero mais acreditar nesse Deus. Eu não quero mais ele para mim. E o azeite foi acabando. E quando o azeite foi necessário, aquele extra, aquele up para chegar, faltou. Sabe o que é interessante nisso aqui, Aurelino? Que elas chegaram à porta. Elas chegaram à porta do casamento, Juninho. Mas faltou um pouquinho, porque a porta já estava fechada. Já estava acontecendo o casamento, né? Isso aí, meus irmãos, mostra que essa classe de pessoas, que infelizmente faz parte da nossa igreja também, elas não se preocuparam em estar com o noivo no dia que o noivo marcou o seu encontro. Elas não se preocuparam, viveram de aparência, confiaram no tempo. Sempre foi assim. Eu estou indo para os 40. Né? Esse ano completo 40 anos. Falei agora há pouco para vocês, há 30 anos atrás, eu estava aqui atrás com 6 anos, 10 anos de idade. Deus me deu a oportunidade de voltar. Amém por isso. Mas e quantas pessoas não terão essa oportunidade porque entenderam que não é o que elas querem? E Deus é um Deus tão bom que Ele aceita aqueles que querem de coração Ele. Elas não tinham comunhão com Deus, irmãos. Dependia de uma fé emprestada. Uma fé que está tendo um evento na igreja, eu quero aparecer. Vou tirar até uma selfie e vou colocar lá no meu Insta, lá, falando que eu sou uma pessoa boa. Mas eu tenho que dizer para vocês, Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele sabe se é sincero ou não. Viver uma fé superficial, baseada no que a igreja fazia, mas não tinha comunhão com Deus, não tinha comunhão com o noivo. E quando faltou o azeite, não tinha onde comprar. Não adianta eu querer fazer uma reserva agora, Juninho. As bênçãos de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã esse azeite é renovado. O extra está no que eu faço durante o dia. E não adianta, Arlete, eu também tentar deixar para o último momento. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 2 segundos. Talvez nós venhamos a ver a glória de Deus vivos. Que bênção. Mas também, se viermos a descansar, assim como o irmão Paulo lá falava, ele falava assim, quando Jesus voltar, ele falou assim, eu sei que eu vou morrer. E faleceu mesmo, já descansou. E ele falava assim, eu sei que eu vou morrer, mas quando Jesus voltar, eu quero estar dormindo, não morto. Assim como essas 5 virgens, as que estavam apercebidas, como o Juninho há muito tempo pregou lá, ele falou sobre essa palavra. Elas estavam esperando. Elas estavam ali, só esperando ali, descansando, mas com o ouvido só esperando. Fala assim, o noivo está vindo. E quando teve aquele alvoroço, quando teve aquele momento que estava ali, todas as brenas acordaram. Eu tenho que preocupar comigo agora, Viviane. Nesse momento eu tenho que preocupar comigo. O alto clamor, aquela luta que Jacó teve com Jesus, nós também teremos. Senhor, será que o Senhor perdoou todos os meus pecados? Será que falta alguma coisinha aqui na minha vida, no meu coração, que me impede de entrar naquela porta? Naquele momento, sim, entre irmãos e amigos, em grupo, aonde quer que o Senhor queira, Deus. Eu vou para Sarepta, vou para onde o Senhor quiser, mas eu quero fazer a tua vontade. Mas a salvação é individual. Não terá jeito do Wesley emprestar o azeite para mim, ou eu emprestar para ele de novo a água, né? Não vai ter jeito. O Fabiano não vai conseguir se ele não tiver uma comunhão com Deus. Como eu disse, a tragédia chegou, elas estavam à porta. E ali, o noivo fala uma coisa muito forte,
que talvez seja uma das maiores tragédias das coisas que acontecem na vida de um cristão. E ali diz assim, né? No versículo 11 à frente. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, é um negócio tão interessante isso. Como assim? Eu trabalhei para Deus aqui, Juninho. Eu ajudei tanto. Tantos sábados da minha vida eu estive na igreja. Quantas vezes lá no Freitas, lá, eu ia lá, abria a igreja na quarta, no sábado, o Robson sabe. Eu fiz tudo isso para ti, Senhor. Fiz tudo isso. E o Senhor não me conhece, que ingratidão. Parece ser isso, né, a resposta, né? Mas eu nunca conhecia Deus. Essa é a verdade. Para essas pessoas nunca conheceram a Deus. Fizeram por osmose, fizeram porque aprenderam a ser assim. Mas nunca tiveram a oportunidade, não quiseram dar oportunidade para o Espírito Santo trabalhar no coração de cada uma delas. E aqui, irmãos, o que eu peço, né, para cada um aqui fazer a sua avaliação, é para que esse ano de 2026, que está começando ainda, dá tempo. Faça uma reflexão na tua vida. Olha como o mundo está. Aqui, como diz, vigiai, pois não sabeis a hora nem o dia. Mas os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. E se ele não está voltando na nossa geração, Viviane, que nós possamos descansar, então, esperando ele. E que possamos preparar também esse povo, esses pequenininhos aí, para falar dele também. Né? E a gente ainda fala, né? Muitas vezes ainda a gente pode falar que ele está tardando. Vamos ler lá em 2 Pedro 3,9 o que diz lá? Amém, irmãos? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está demorando para você, irmãos? Se arrependa. Porque se você se arrepender, o reino de Deus já chegou para você. Se arrependa porque Deus, Ele não tarda na sua vinda. E se eu aconselho vocês aqui a terem um azeite extra, eu peço para vocês irem lá para a gente finalizar, em Apocalipse 3. Aqui a gente tem as cartas, né, que Deus envia. E no versículo 14, para a igreja de Laodiceia, uma igreja no qual o mundo está agora, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Será que parece igual às virgens nécias? Que Deus não vai conhecer naquele dia? Seguindo, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E olha o que eu aconselho aqui, assim como Deus aconselha também. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Deus aqui, Ele diz que para você comprar o ouro, compre de Deus seu caráter, aquilo que Deus é mais puro. Seja como Ele. Ele pede também que você vista
Compre roupas, vestes brancas. Essas vestes, irmãos, é a salvação mediante a graça, o sangue do Cordeiro na cruz. E o colírio, o entendimento da palavra de Deus, o Espírito Santo na sua vida, dando a clareza e o entendimento para a nossa caminhada espiritual. Eu peço, irmãos, que no dia, hoje que eu estou falando isso, que não seja o Fabiano falando, mas que Deus tenha me usado para falar essa mensagem para vocês, e que o ano de 2026 seja um ano muito abençoado para cada um de nós, né? Vindo crianças aí, vindo mais alegria para todos, e que Deus dê a condição de estarmos ali em comunhão com Ele pessoalmente, não só em grupo. Em grupo é fácil, pessoalmente que é difícil. E que possamos também ser exemplo para outros. Assim como foi dito ali, Paulo, não era uma presunção, mas a certeza. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que possamos imitar a Cristo, para que outros vejam Cristo em nós. Agradeço a todos e convido agora a sonoplastia a colocar o hino final.